o jumentinho corajoso chamado Joey. Na bela fazenda Sol Nascente, onde o sol pintava o céu de tons dourados todas as manhãs, vivia um jumentinho chamado Joey. Joey tinha uma pelagem marrom suave, olhos grandes e expressivos, mas o que mais se destacava nele era sua tristeza constante. Enquanto outros animais da fazenda trabalhavam incansavelmente, Joey se sentia deslocado, como se não pertencesse a lugar nenhum. Ele via os cavalos galopando graciosamente pelos campos, transportando pessoas de um lugar para o outro. Via as vacas felizes por fornecer um leite que seria usado para a produção de tantos outros alimentos, e as galinhas que ciscavam e dançavam alegres por colocar deliciosos ovos. Todos pareciam ter um papel importante, mas Joey não conseguia encontrar o seu. Certa manhã, enquanto observava os animais em suas tarefas, Joey murmurou consigo mesmo: eu gostaria tanto de ser útil como eles, mas o que eu posso fazer? Não sou forte como os cavalos, não produzo leite como as vacas e nem ponho ovos como as galinhas. Não sei onde me encaixo. A cada dia que passava, Joey se entristecia mais por não saber como servir. Ele evitava estar perto dos outros animais, temendo que descobrissem sua inutilidade. No entanto, Deus tinha algo especial para Joey que ele nunca poderia imaginar. O tempo passou, e quando chegou o verão do ano seguinte, os animais perceberam que o clima estava mais quente do que costumava ser. E foi em uma dessas noites, durante a estação do verão, que enquanto os animais dormiam e descansavam, um brilho vermelho e ameaçador apareceu nos fundos de um dos estábulos. Era um incêndio que aumentava e se espalhava rapidamente naquela fazenda. Os cavalos começaram a gritar e a acordar os outros animais. Todos entraram em pânico e começaram a correr desesperadamente em todas as direções. Foi um momento de caos e medo. Eles não sabiam o que fazer. A casa principal dos seus criadores ficava um pouco distante e ninguém de lá ainda havia visto. Todos estavam chorando com medo de perder seus abrigos, o lugar que os protegia da chuva, do frio e da poeira dos fortes ventos. Também estavam com medo que o fogo chegasse nos celeiros onde armazenavam os alimentos. No meio do tumulto, Joey sentiu um forte medo, mas logo algo dentro dele se acendeu. Foi quando se lembrou do que seus pais diziam sobre Deus nos dar forças nos momentos difíceis e de como Deus pode realizar o impossível em nossas vidas. Neste momento, Deus encheu Joey de coragem. Ele foi movido por uma força que ele nunca sentiu antes. Joey galopou até um pouco distante de todos e pediu que todos se acalmassem. Falou que ele tinha um plano, mas iria precisar que trabalhassem em equipe. Todos os animais ali logo concordaram e seguiram o plano que Joey sugeriu. Formaram 4 correntes do bem. Os animais, um ao lado do outro, começaram a passar recipientes de águas das torneiras até o incêndio. Neste momento, o fogo já havia se espalhado por todo o estábulo e já começava a atingir o celeiro. Enquanto todos estavam trabalhando, tristes e chorando, Joey em alta voz os motivava a continuar e não desistir. Dizia que se todos trabalhassem juntos, tudo daria certo. Neste momento,
as luzes da casa principal se acenderam e os criadores viram o que estava acontecendo. Logo ligaram para o corpo de bombeiros e correram para ajudar os animais a apagar o fogo. Quando os criadores chegaram, perceberam que faltavam algumas das galinhas. Elas deviam ter ficado presas no galinheiro que havia por trás do estábulo. Quando Joey percebeu que algumas das galinhas deviam estar em apuros, não pensou duas vezes. Saiu correndo, passou por um beco perto do fogo, continuou enfrentando as partículas de fogo que caíam e arriscou sua própria vida. Quando chegou no galinheiro, notou que as galinhas haviam ficado presas e que o fogo estava perto de chegar ali. Ele ainda pensou em buscar ferramentas, mas demoraria muito. Então, usou as suas próprias patas. Foi batendo na porta do galinheiro com toda a força, até que criou uma abertura que as galinhas pudessem sair. Quando as galinhas saíram, todas correram para um local seguro onde o fogo não as podia alcançar. Depois de alguns minutos, o fogo atingiu todo aquele galinheiro. As galinhas pulavam, choravam e abraçavam Joey, todas alegres por terem sido resgatadas por ele. Enquanto isso, o corpo de bombeiros chegavam do outro lado e trabalhavam para conter o incêndio. Eles viram o que os animais estavam fazendo e acharam aquilo incrível. Algum tempo depois, o fogo foi controlado e todos estavam a salvo. Ninguém mais corria perigo. Joey e as galinhas que com ele estavam começaram a ir para o outro lado onde estavam os outros animais. E todos respiraram aliviados quando os viram. Começaram a aplaudir e a festejar. Quando os homens do corpo de bombeiros perguntaram de quem havia sido a ideia de montar as correntes para transportar a água, disseram que foi o Joey. Então todos começaram a aplaudir novamente. As atitudes de Joey naquele dia salvaram a vida dos animais e grande parte de seus alimentos e moradia. Os animais se aproximaram dele com olhares cheios de gratidão e admiração. Os fazendeiros se aproximaram e elogiaram Joey por sua coragem. Ele percebeu que mesmo quando duvidava de si, Deus colocou dentro dele a coragem e a força para cumprir uma grande tarefa. Ele aprendeu que todos têm um propósito especial e muitas vezes nossas maiores qualidades surgem nos momentos de maiores dificuldades. A coragem que ele havia demonstrado era admirável. Joey estava exausto, mas o sentimento de realização brilhava em seus olhos. Ele então se afastou dos outros animais e caminhou até o alto de uma montanha. O sol já começava a aparecer. Mesmo estando ofegante da caminhada, seu coração estava cheio de um novo sentimento, o sentimento de realização. Então ele fechou os olhos e começou a chorar. Ele pensava em todas as vezes em que se sentia inadequado e inútil. Ele começou a orar e agradecer a Deus pelo que estava sentindo naquele momento. Suas lágrimas eram de alegria. Ele agora sentia uma força poderosa que o motivava. A partir daquele dia, Joey nunca mais se sentiu deslocado ou inútil. Ele entendeu que sua função era ajudar a todos de alguma maneira. Ele então passou a ajudar os animais e os fazendeiros nas suas funções mais pesadas e difíceis. E essa é a história de Joey.
um jumentinho que descobriu seu propósito em um momento de grande dificuldade. Ele não pensava mais em sua própria segurança, mas se preocupava em ajudar os seus amigos. Espero que você tenha gostado dessa história e te espero no próximo episódio.